Galera, a dica de hoje é sobre processo eleitoral para a chefia do Executivo Federal, presidente da República. Vejam, o que fala o artigo 77 da Constituição? Que a eleição para presidente e vice será realizada em 1º domingo de outubro, 77, e no último domingo em primeiro turno e no último domingo de outubro, se houver segundo turno. Porque se houver, o parágrafo 2º diz o seguinte: será considerado eleito o presidente candidato que, registrado por partido político, o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e nulos. Então, só de votos válidos. Vocês descartam votos brancos e votos nulos, e o que sobrar, quem tiver a maioria absoluta, e a maioria absoluta é metade mais um dos votos, ele será eleito. Se ele conseguir metade mais um dos votos válidos em primeiro turno, ele será eleito em primeiro turno. Se ele não conseguir, fala o parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. O que são votos válidos? Descartados os brancos e descartados os votos nulos, beleza? Bom, então se eu não conseguir maioria absoluta no primeiro turno, tento a maioria absoluta em segundo turno, dos votos válidos, descartados os brancos e descartados os nulos. Voto branco e voto nulo para eleição não valem para nada, tá, senhores? São descartados. Não rolam uns e-mails aí que o voto branco e o voto nulo, tudo blá blá blá. O Brasil faz eleição de votos válidos. O que são votos válidos? Votos brancos e nulos descartados, quem votou elege o presidente, beleza? Bom, a dica tem a ver com o parágrafo 4º. Veja, fala o parágrafo 4º o seguinte: se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Percebam o que aconteceu com o Eduardo Campos e a Marina. Antes do primeiro turno, o Eduardo Campos morreu e o partido teve 20 dias para indicar um novo candidato, indicou a Marina, e a Marina despontou aí como efetiva candidata. Enfim, no final ficou Aécio e Dilma mesmo, mas havia lá então a possibilidade da Marina disputar o segundo turno real. Houve uma possibilidade real naquela época. Pois bem, por que eu estou falando disso? Porque se o Eduardo Campos morre no segundo turno, então imagine o seguinte cenário: Dilma e Eduardo Campos vão para o segundo turno. E o avião do Eduardo Campos, em vez de cair antes do primeiro turno, cai no segundo turno. Se cair no segundo turno, meu amigo, ele nem a Marina tinham direito a mais nada. A chapa dele seria descredenciada, e aí fala o parágrafo 4º. O terceiro mais votado, que em tese seria o Aécio, entraria para disputar o segundo turno, tá claro? Ou seja, a fila andaria, não teria como se colocar um novo candidato. Só colocou um novo candidato porque foi antes do primeiro turno. Se já tivesse segundo turno e o Eduardo tivesse ido com a Dilma e morresse, de Eduardo e Marina sairiam a chapa dele e a chapa do Aécio entraria para disputar o segundo turno. Tá claro? Acho que essa é uma dica boa aí para a prova. Falou, galera? Até a próxima.